Quarta-feira, 30 de julho de 2025, o Tribuna Livre está de volta e vamos ao nosso tema do dia, Adriana. Pois é, vamos falar sobre a participação de idosos no mercado de trabalho, que nos últimos 12 anos aumentou quase 70%, de acordo com um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. Aposentar e ficar em casa, gente, já deixou de ser uma opção para muita gente. Seja por necessidade ou até mesmo por escolha, né? As pessoas com mais de 60 anos estão encarando de frente o mercado. Algumas empresas vêm abrindo espaço para a chamada geração prateada, principalmente para quem aposta na diversidade. No entanto, isso não é uma regra. Ainda há dificuldades de reinserção e, diante disso, a informalidade acaba sendo a saída. Idosos no mercado de trabalho é o tema do Tribuna Livre de hoje. A gente quer saber a sua opinião, participe conosco, a gente quer que você participe. Responda a nossa pergunta do dia. Trabalhar na terceira idade é uma necessidade ou uma escolha? Está aí na sua tela para você que está com a gente na TV Horizonte, acompanhando a gente no YouTube. Participe conosco. Para você que está na Rádio América, mande a sua mensagem. E você também pode participar. 994 12 21 79. Nossa tribuna está montada aqui conosco, a analista do Sebrae Minas, a Laurana Viana. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço. E também recebemos aqui a consultora de RH, Kátia Calcanho. Bem-vinda, Kátia. Obrigada. Pois é, e a gente já começa, né, esse debate. Eu já queria saber de vocês, começando aqui pela Laurana. Laurana, a gente tem essa pergunta para responder, né? Se é uma escolha ou se é uma necessidade. A gente vê que é uma mescla, né, dessas duas questões. Aposentar, já não dá para viver mais de aposentadoria, é um fato, né? Exatamente. A gente, antigamente, até pela pesquisa global de empreendedorismo, a gente tinha muito essa definição por necessidade ou por oportunidade. Mas ao longo do tempo, até a pesquisa mudou essa pergunta, porque no meandre disso tudo aí, a gente tem outros motivos. Tem gente que quer... tem, né, na verdade, o sonho de empreender. Então, isso não é uma opção, não é uma necessidade, mas é um sonho que a pessoa tem. Mas hoje, de forma prática, né, a gente vê que tem muitos motivos, mas ainda é um público maior buscando oportunidade, seja no mercado de trabalho ou empreendendo por conta própria, por uma necessidade, por N fatores socioeconômicos mesmo, né? Então, a gente tem um público que muitas vezes se aposentou e a renda que tem da aposentadoria não é suficiente para os gastos mensais com saúde e com N outros fatores. E também um ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração é a mudança do formato familiar que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem a geração, antigamente a gente chamava de geração neném, né? Que são as pessoas que moram com os pais e com os avós. Então, por um lado, você tem mais pessoas sendo agregadas à família, por mais que a família não tenha crescido. E muitas dessas pessoas ainda moram com pais e avós, vivendo da renda desses pais e avós, por exemplo. Então, tudo isso é um conjunto socioeconômico que a gente precisa avaliar e que, sim, traz dados de que a maioria das pessoas com mais de 55 anos que estão no mercado de trabalho ou que estão empreendendo, vão por necessidade. O que não quer dizer que não seja também uma opção empreender, por exemplo. Às vezes você começa por necessidade e ao longo dessa jornada você entende que tem oportunidades no mercado que são interessantes para investir. Agora, Kátia, tem também uma mudança cultural aí? A gente observa isso dos idosos, das pessoas mais velhas? Com certeza, né? Hoje, se você for pensar, o que é ser mais velho, né? De maneira alguma, 50 mais é mais velho. Quiçá até 80, né? O que a gente percebe aí. Então, é esse olhar também de como estamos amadurecendo. A geração anterior, né? Eles, com 50 anos, já se falava, estou aposentado e parei. Hoje, o vigor que se tem, né? Até mesmo a saúde, que é diferenciada com 50 mais, está em plena forma física, intelectual, né? E não tem por que parar. Tem a necessidade, sim, né? Hoje, para continuar o sustento da família, impulsiona a necessidade, mas acho que vai muito dessa parte de que eles ainda têm um vigor e uma vontade de vivenciar o mercado de trabalho de uma maneira muito forte, né? E as empresas ganham muito com isso. Então, assim, hoje o que a gente vê, já vem se estudando, o IBGE mesmo lançou há um tempo atrás uma pesquisa mostrando que desde 2020 isso vem intensificando muito essa parte de formação e capacitação, porque o maior desafio é vencer o preconceito com o etarismo e capacitar, né,
essa geração para que ela consiga ainda contribuir com a geração que está vindo e acrescentar muito, né? A gente quer um Brasil mais rico em todas as gerações, não só nas que estão vindo, mas nas que podem deixar. E aí, o que a gente vê nesses desafios? Essa capacitação, o olhar da empresa para ajudar nisso. Então, a gente tem vários projetos, por exemplo, a gente tem a MBRH, que é uma assessoria em recursos humanos, que lançou o programa, no caso deles, 50 mais longevidade, que tem esse olhar junto com a empresa de ver novos caminhos e o que precisa se preparar, seja no profissional que está dentro da instituição ou no profissional que quer fazer um redirecionamento na carreira. A gente tem também, por exemplo, a Ecotec, lá em Betim. Ela tem um programa que chama Maturitec 40 mais. Já começa a ter esse olhar em fazer parceria com empresas para que eles possam investir em cursos técnicos, porque um dos maiores desafios dessa parte da terceira idade é a tecnologia. Então, investir em cursos para prepará-los no que eles hoje têm de fraqueza, para que possa virar uma força também, né? Então, a gente está vendo aí que unindo as forças de empresas e essas instituições, tem um mercado maravilhoso aí a ser... No Sebrae, só para saber se no Sebrae há uma procura, Léo, muito grande também, por parte dessas pessoas, 60 mais, por cursos, especialização, há um interesse? Vocês têm percebido isso? A gente maior? tem uma pesquisa que roda, né, desde 2012, na verdade, né, você trouxe dados de 2020 do IBGE, mas no Sebrae a gente já tem esse olhar para o público que a gente chama, né, de 55 mais, que pega a faixa ali de 55 a 64 e posteriores. Sim. E essa pesquisa, né, ela traz para a gente que nós já somos 43 milhões de pessoas no Brasil com mais de 55 anos empreendendo. Então, se a gente sabe que esse público é de 43 milhões, obviamente esse público que está empreendendo, seja formal ou informalmente, busca capacitação, busca entendimento, busca atualização, não só tecnológica, mas, por exemplo, de entendimento do comportamento do mercado consumidor. Porque se a gente está falando, por um lado, que esse público empreende e está buscando mercado de trabalho, a gente também tem que falar do revés dessa situação, que é da economia prateada, não só o mercado, né? Mas de empreendedorismo e postos de trabalho. Então, hoje a gente tem os últimos dados do IBGE mais conhecidos, que são referentes a 23, 24, eles falam que nós já temos 2 trilhões de reais injetados na economia por uma população de 27% do Brasil hoje, que representa 57 milhões de pessoas com mais de 55 anos. E aí, por que eu estou trazendo esse dado do mercado consumidor? Porque quando a gente fala que temos pessoas 55 mais empreendendo, é porque elas têm o melhor conhecimento de como que esse público vai acessar um mercado de consumo. Então, é muito mais fácil e muito mais tranquilo para mim, que tenho mais de 55 anos, atender as necessidades, entender os anseios dessa população, praticar na realidade de empatia, porque eu vivo aquilo no meu dia a dia, na minha relação de consumo. É uma identificação, né? Uma identificação, exatamente. Então, hoje a gente percebe também que a gente está tendo esse número maior e nos buscam muito, perguntando muito questão de tecnologia, mas também questão de comportamento do consumidor, que é para entender como que, trabalhando com esse mercado, que cresce cada vez mais, até porque a gente tem uma inversão da pirâmide, né, etária do Brasil como um todo. Então, temos mais pessoas envelhecendo e menos pessoas nascendo. Isso já é um dado que já vem sendo mostrado nas últimas pesquisas. Para atender esse público que cada vez fica maior, é preciso entender o comportamento desse público. Então, hoje, por exemplo, tem empresas que se especializaram em fabricar telefones para o público 55 mais. Ou, por exemplo, viagens, né, agências de turismo que criam experiências adequadas a esse público, para aquilo que elas querem fazer, né? Você falou da longevidade, da mudança de como que a gente se enxerga mais velho ou mais jovem. Eu digo que as pessoas hoje não estão mais se enxergando como pessoas idosas, elas estão se enxergando como consumidores, como pessoas que injetam dinheiro na economia e que querem ter respeito e produtos voltados para elas como qualquer outro. É sobre isso. Exatamente. E a gente quer saber, trabalhar na terceira idade é uma escolha ou uma necessidade?
Vai respondendo lá no nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho nós vamos ler a sua participação aqui, 99412-2179. Pode ficar à vontade, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre o mercado de trabalho na terceira idade. A gente quer saber a sua opinião. Trabalhar na terceira idade, né? Os idosos voltarem para o mercado, empreenderem, isso depois dos 60 anos, é uma escolha ou uma necessidade? Envie para a gente o que você acha no nosso WhatsApp, é o 99412-2179. A gente já está com muitas interações, a gente já está aqui com o retorno da nossa produção, falando que tem muita gente participando, ligando. Daqui a pouquinho a gente já traz também as suas participações para a gente comentar com a nossa tribuna, que já está montadíssima. Exatamente, estamos recebendo hoje a analista do Sebrae Minas, Laurana Viana, e a consultora de RH, Kátia Calcanho. Eu queria perguntar para as duas, que no primeiro bloco a gente tinha falado um pouquinho sobre mudanças de cultura. E hoje as empresas também é muito importante mudar o pensamento, porque há um certo tempo as empresas não gostavam de contratar pessoas com 50 a mais, vamos dizer assim, ou 60 a mais. Hoje algumas, acredito que não todas, já estão vendo isso com outros olhos e como uma possibilidade positiva. Com certeza. Bom, a gente estava até comentando nos bastidores, né, um pouquinho sobre a preocupação que a gente tem de resolver o que surge quando a gente contrata ou trabalha com pessoas de gerações diferentes, né? Então, hoje a gente tem um público muito jovem, muito engajado, que tem um estilo de vida diferente e que vai conviver no mesmo espaço com pessoas 55 mais, que têm suas qualidades, mas tem também suas limitações, como qualquer outra geração. E eu acho que o ponto principal dessas empresas que, nesse ambiente diverso, de respeito, valoriza ambas as gerações, o importante é resolver esse conflito geracional, né? Então, assim, pelo lado de quem tem 55 mais, é entender a tempestividade, o querer resolver a todo momento que o público jovem traz, mas também aprender com esse público o conhecimento tecnológico, o conhecimento de métodos ágeis, de rapidez de resolução de pensamento que eles têm. E por outro lado, né, esse público jovem precisa também se adaptar às necessidades e às expertises desse público 55 mais. Então eu estou falando da maturidade na tomada de decisões. Então é uma pessoa que, por exemplo, você pode consultar. Fala o que você está tendo de ideias, de possibilidades e consulta esse público para entender. Ele tem uma vivência muito grande e que de repente é legal trocar essa bola, trocar essa ideia para ver que talvez a gente não esteja tão certo assim. Então, aproveitar essa maturidade, enxergar esse público 55 mais como grandes mentores do nosso caminho profissional é uma possibilidade enorme que essas empresas dão quando colocam ambas as gerações para trabalharem juntas. Eu vou só abrir um espaço aqui para citar um exemplo nosso aqui do Tribuna Livre. A gente tem a Rafaela, um dia vocês vão conhecer a Rafa Bernardi, que é a nossa estagiária, ela faz parte da produção, né? Ela participa ativamente de todos os processos nossos. Ela tem 20 anos, gente, nós temos mais de 40, né, Léo? Você ainda não, né? Eu ainda não. Lá. Mas eu já estou acima dos 40 anos. Eu sou de Anitta para cá. De Anitta para cá, sei. Mas aí a gente tem essa mistura de gerações, né? Mas eu acho importante porque a Rafa, com os 20 anos dela, com esse vigor dos 20 anos, ela traz sugestões de pautas, por exemplo, para discussões aqui na nossa bancada, que faz parte do universo dela, da juventude, e que a gente pode aproveitar aqui no Tribuna Livre, que a gente traz, né, para a nossa discussão. Assim como algumas questões também relacionadas a essa parte ou a essa vivência mais madura que a gente tem, né? Então, essa troca acaba sendo muito produtiva, por exemplo, para o Tribuna Livre. Né? Hoje, por exemplo, a Rafa chegou também, né? O Léo já foi falando com ela. Então, assim, Rafa, você que entende aqui de tecnologia, vem cá ensinar pra gente isso aqui. Então, a Rafa já foi lá. Então, essa troca é muito importante, Mas eu queria saber, Kátia, também de você, porque não é só contratar um idoso, precisa preparar o ambiente, né? Exatamente. Para que essa convivência seja uma convivência pacífica, vamos dizer assim, né? Ainda contratar para dizer, né, Adriana? Estou contratando e estou fazendo o meu papel. Isso, né? Os desafios do RH hoje em dia nas empresas é justamente isso. O etarismo, ele tem que ser vencido, tem que aproveitar o que tem de melhor em todas as gerações. E às vezes a gente vê que o preconceito maior nem é do jovem para a geração mais velha.
às vezes, da geração mais velha com os jovens. Isso mesmo que você deu de exemplo, né, com a Rafa. Quando as duas gerações se abrem para aquilo, aí há a troca. Mas o RH tem um papel muito forte nisso aí, porque é a cultura da empresa que tem que mudar para poder acolher, né, essas gerações sem conflitos. Em vez de utilizar, né, antigamente o que tinha muito era aquele conflito de gerações, hoje é a integração entre as gerações, para que seja produtivo, não importa se é a geração mais velha ou mais nova, porque o etarismo, a gente estava até conversando, né, que pode vir dos dois lados. Né? Esse preconceito, tanto para o mais jovem, vocês conseguem tirar o que tem de melhor da Rafa, porque vocês têm esse olhar de que pode faltar nela alguma maturidade do que vocês já vivenciaram, mas a agilidade, né, na parte de tecnologia ou de qualquer outra coisa que essa geração traz, né, isso acrescenta nos dois. Quando há essa troca, então assim, o RH precisa muito estar envolvido o tempo todo para aculturar isso, para saber tirar o que tem de melhor das duas gerações. Quando a chefia, por exemplo, envolve chefia e subordinado, essa questão se torna ainda mais delicada, né? Mais, principalmente quando uma geração mais nova é o chefe da mais velha, né? E aí o RH tem que fazer um trabalho mais forte ainda, para que aquilo ali seja enxergado de uma forma produtiva, uma boa, né? Um bom direcionamento, porque e tem acontecido muito, tá? Da geração, tá? Em cargos de chefia, e a geração mais velha, os baby boomers da vida, né, a geração X, consiga entender aquilo de uma forma positiva, né, e construir com aquilo. Mas o que eu tenho de experiência em várias consultorias que eu tenho dado em empresas diversas, é que isso, em relação aos últimos 5 anos, evoluiu muito. Principalmente porque existem programas hoje dentro das empresas para ter essa nova visão, né, dessa geração mais velha. Então, acho que isso está contribuindo muito. E isso tem que continuar, né, nessa linha para poder ser progressivo. Porque o envelhecimento da população, igual a Laurana até citou, ele hoje é notório, não tem jeito. A parte do consumismo vai ser maior realmente nessa geração. Então, há todo um campo a ser seguido ali. Então, tem que ter um aceite, né? Tanto do lado produtivo quanto da produção. Então, eu estou aqui para produzir, mas eu também vou consumir aquilo ali, né? Então, tem que ter essa aceitação. E a gente vê no RH que isso está caminhando de uma forma muito boa, sabe? Dessa integração. Aí é aliar, igual eu falei, institutos que estão aí, o Sebrae, com esse olhar do empreendedorismo, né, da terceira idade. A gente viu no IBGE que 30% dos 50 a mais hoje estão empregados, não é empreendedorismo, é dentro de organizações, mas vem aumentando, porque era bem mais baixo antes. Antes era mais na parte de varejo, supermercado a gente vê vendedor, né? Vendedor, e agora está indo muito para essa parte de consultoria e de tecnologia também. Significa que os programas estão evoluindo essa geração, isso é muito bom, né? E aí um contraponto importante que eu gostaria de fazer é que ela trouxe aqui a visão de uma pessoa mais jovem sendo líder de uma pessoa, né, com mais idade. Quando a gente fala de pessoas com mais de 55 anos empreendendo, essa situação ela inverte. Porque aí a liderança dessas pessoas ali dentro da empresa vai ser uma pessoa com mais de 55 anos. Então a gente espera dessa pessoa mais maturidade, né, nessas relações, mas não deixando isso específico preso só na área de RH, porque senão todo mundo acha que tudo é culpa e tudo é benefício do RH também, né? Mas as lideranças também têm um papel muito importante nesse processo, e um papel fundamental dentro dessa questão é o que a gente chama de feedback, né? Que é a conversa de falar se alguém está fazendo algo certo ou se alguém está fazendo algo errado, né? E essa conversa ela tem que ser extremamente respeitosa de ambos os lados, tanto quem está fornecendo um feedback quanto quem está recebendo. Isso é um papel primordial para que uma empresa ou um setor dentro de uma empresa consiga caminhar bem. E aí eu gostaria de deixar uma dica para as pessoas que passam por essas intempéries e falam assim, mas como que eu vou conduzir bem um feedback, né? Tem muitos livros, né, que a gente poderia citar aqui, mas tem um livro muito interessante que foi escrito por causa de relações de casamento, por incrível que pareça, mas que fazem muito sentido na hora que a gente vai ter conversas difíceis ou conversas mais delicadas, né, com quem seja subordinado ou não. Que é um livro que se chama As 5 Línguas do Amor, né? Cada um tem um nome diferente para ele aí, tem algumas versões, mas que fala, né, sobre
como que cada um de nós valoriza o reconhecimento. Tem gente que gosta de um abraço, tem gente que gosta de um elogio, tem gente que gosta de ganhar um presentinho, por mais que seja uma bala. E isso é um ponto importante para a gente começar a ter uma conversa. Além disso, tem um livro muito interessante também que chama Comunicação Não Violenta. Esse é essencial para quem quer ter uma conversa delicada e saber conversar sem ofender, conversar com respeito, com dignidade de ambas as partes e falar o que precisa ser falado, mesmo que seja um feedback construtivo de alguma coisa que possa melhorar, mas falar de uma forma tranquila, de uma forma que vai ser bem recebido pela outra parte. Ótimo, eu tô até aqui anotando os livros aqui já para ler depois. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, temos participações aqui, vai ainda mandando se você não mandou a sua, tá bom? A nossa pergunta é, trabalhar na terceira idade é uma escolha ou uma necessidade? 99412-2179 ainda dá tempo, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre o mercado de trabalho na terceira idade. Pois é, e agora a gente vai conhecer, né, a história do contador Olavo Nascimento. Ele tem 75 anos, ele se mantém ativo no mercado, ele conta pra gente como que é essa aventura. Será que é uma aventura realmente? Será que está realizado? Vamos acompanhar. Meu nome é Olavo Nascimento da Silva, eu tenho 75 anos e há pouco mais de 50 anos eu trabalho no ramo, basicamente no ramo financeiro. Hoje eu estou atuando como controle interno de risco numa empresa. A gente vem trazendo o que eles usufruem do pessoal de terceira idade, a experiência. Eu contribuo bastante lá, né, com esse tempo vivido nesse ramo e posso dar em troca, né, tudo aquilo que a empresa depende de mim nesse momento. Eu acredito sim que o mercado continua aberto aí para o pessoal de terceira idade e na minha empresa tem pessoas acima de 60 anos e esse mercado realmente está aberto aí para a experiência em si. É o que conta muito neste momento, é o que está acontecendo na minha empresa até hoje. É o que a gente vem falando, né? A troca de experiências. Na visão dele, o mercado está muito aberto. Nós estamos observando isso há muito tempo. E essa troca de experiências, como a gente vem falando aqui, é muito importante. Essa vivência dos mais velhos com os mais novos e também os mais novos têm experiência com os mais velhos. E no caso do Olavo, gente, é uma área extremamente delicada, né? Estratégica de uma empresa, porque ele trabalha com análise de risco, então exige experiência, exige um preparo, exige calma, né? Então, a empresa, de certa forma, ela se assegura de toda a experiência do Olavo para se manter ok, para ter resultados positivos, confia, né, na capacidade e em toda a experiência dele, né? Vocês querem comentar? Eu penso que é a valorização do que eles podem nos oferecer, né, ainda. Então, eu penso que as organizações que conseguem ter essa visão de aproveitar o que a senioridade trouxe, né, para esse mercado de trabalho, vai ganhar muito, né? Porque o que a gente quer? A gente quer que todas as gerações, e principalmente a terceira idade, tenham respeito, a oportunidade de estar no mercado e que haja um ganha-ganha da empresa com a sociedade e com o colaborador, né? Que eles tenham ali, igual eu falei, um Brasil mais rico para todas as gerações, tendo a oportunidade de estar ali dando o seu conhecimento, o que ele conquistou a vida inteira e com aquele pensamento, quando nos formos, a próxima geração tem que estar preparada. E quem vai preparar? São esses, né, que estão aí no mercado podendo dar o melhor de si do que ele aprendeu, que ele conquistou a vida inteira. E assim, olhando para o Olavo, né? Olavo
75 anos, trabalhando numa área muito delicada, né, como você bem trouxe. E olhando pelo lado do empreendedorismo, é importante a gente entender que não há limitações de onde essas pessoas vão empreender, óbvio. Mas que é muito interessante você entender qual que é a sua vocação natural, aquilo que você se sente confortável em fazer, como que isso pode contribuir para resolver os problemas que as pessoas têm, porque aí você já tem 50% dos desafios de uma empresa resolvidos, porque você vai se sentir bem fazendo aquilo. É o que a gente costuma dizer que assim, quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente se sente confortável, você sente que você não está indo trabalhar, você está indo às vezes até se divertir, mas chamam de trabalho, né? E a gente está falando aqui, Laurana, não são áreas, gente, que estão longe do nosso ambiente do dia a dia. O que eu digo é o seguinte, quem está acompanhando a gente agora, por exemplo, está fazendo almoço, que faz aquela marmita gostosa e está querendo empreender, né? É o momento. Você gosta de cozinhar? Você sente a vontade nesse ambiente? As pessoas elogiam. Quer cozinhar para os outros, né? Para montar alguma coisa, vender alguma coisa? É a hora, é aí, né? Exato. Então, você que faz unha muito bem, né? Quer empreender, passar a ser a sua fonte de trabalho, sua fonte de renda, é isso, né? Perceber os talentos, perceber o que gosta e ir para frente, não ter medo, né? Quando a gente orienta as pessoas que nos buscam para empreender, né? A gente fala muito sobre isso, sabe, Adriana? Assim, primeiro, entenda o que você gosta, porque se você for fazer alguma coisa que você não gosta, que você odeia, vai ser mais difícil, vai ser mais penoso. Então, entenda quais são suas habilidades, enxergue quais são aquelas pessoas que precisam daquele tipo de produto, serviço, ou seja, segmente seus clientes, conheça os clientes que você vai ter no futuro e depois pense o que você vai entregar além da marmita, por exemplo, né, daquela comida gostosa. É a comida quentinha, é a comida entregue no horário certo. Numa embalagem bonitinha. Numa embalagem bonita, com carinhoso. Brinde. Então, isso tudo é uma entrega de valor. É uma experiência, e é isso, né, que a gente vende. É e eu acho muito interessante a MBRH mesmo, quando ela faz redirecionamento de carreira, o que a gente percebe, você vai chegando nessa idade, as pessoas percebem que elas trabalharam às vezes a vida inteira com algo que elas não gostavam. E naquele momento elas percebem, eu quero fazer o que eu amo. Agora é minha hora, né? É minha hora, eu vou ser feliz com o que eu amo. E aí eles dão essa redirecionada, né? E realmente flui porque está até mais feliz. Trabalhar por conta própria, né? Sair da empresa e montar seu próprio negócio. E aí, nós estamos perguntando, trabalhar na terceira idade é uma escolha ou uma necessidade? Nós temos aqui, ó, tá aí na tela, trabalhar na terceira idade é uma escolha ou uma necessidade? E nós temos as respostas dos nossos ouvintes, telespectadores. A Vera Lúcia, ela tá dando bom dia, tá falando que trabalhar, aqui, ó, tá falando assim, ó, trabalhar para mim é uma necessidade. Trabalho porque preciso mesmo. Então, no caso da Vera, é uma necessidade, isso muda bastante pelo que nós já falamos, modelo de família, onde as pessoas estão, as pessoas mais velhas estão tendo mais pessoas ainda que dependem do dinheiro, daquele sustento dela. O Sérgio Nogueira do Concórdia, bom dia, Sérgio, ele está falando assim, ó, a terceira idade no mercado de trabalho pode ser uma necessidade, tanto do ponto de vista financeiro quanto do bem-estar. No entanto, também existem desafios como preconceito etário e a falta de adaptação das empresas às necessidades dos idosos. Ponto muito importante, viu, Sérgio, que você colocou aqui pra gente. E temos mais uma, que é o Carlos Eduardo, lá do Santa Teresa. Bom dia, Carlos. Olha só, ele diz assim, ó, os idosos de hoje são bem mais ativos que os das gerações anteriores. Mas as sucessivas reformas da Previdência, que precarizavam os valores da aposentadoria, obriga a permanência laboral da parte significativa de idosos. É um ponto também muito importante que o Carlos colocou aqui. Obrigado, viu, Carlos? Lá do Santa Teresa. Ó, tem a Natila também. Ela está falando assim, ó, bom dia para você. Ó. Acredito que é importante para o idoso o trabalho, mas não só pela necessidade, e sim na questão emocional, de se sentir útil e aprender novas coisas, porque, aliás, é sempre bom aprender algo, nunca é tarde. Obrigado pela sua participação. Realmente, nunca é tarde, né? É tarde. E a questão que o Carlos colocou aqui também da reforma, das reformas, que as pessoas sentem-se obrigadas Acabou a trabalhar. Acabou que isso impulsionou, né? Mas é vida, trabalho é vida. Né? Então, quando você acabou sendo impulsionado, como a primeira mesmo falou, olha, eu trabalho porque eu estou precisando mesmo, mas no fundo isso aí
traz para uma nova realidade, porque a pessoa, ela encontra ali uma vontade de viver maior quando ela não para, né? É muito importante isso. É o bem-estar que foi citado também, né? Exato, eu acho que a Natila, né, que foi a última, pela foto a gente percebe que é uma pessoa mais jovem, também se posicionando sobre o assunto, eu acho isso muito importante. E eu acho que a população 55+, quando faz uma consideração como a respeito da Previdência, por exemplo, eles nos abrem os olhos, né, para que a gente se prepare também de uma forma diferente para pensar nessa tão sonhada aposentadoria, né? Então, assim, se a gente tem resistências ou se a gente tem opiniões diferentes sobre o modelo previdenciário que a gente tem hoje, cabe a nós buscar educação financeira para que a gente consiga usufruir disso no futuro de uma maneira diferente. Então, tá vendo? É isso que a gente fala sobre esse melhor encontro das gerações, né? Não só olhar para o que é ruim, para o que não funciona, mas olhar para aquilo que é muito bom quando a gente possibilita essa convivência, que é da gente aprender com as realidades e os sofrimentos também, que a gente sabe que muita gente que é 55+ hoje já passou, e aprender com o que passaram para que a gente passe de uma forma diferente. Então, acho que essa possibilidade de ver o que vários públicos estão falando também nos traz esse aprendizado. E a saúde mental, né? Traz a saúde mental, que é o que a gente tem que priorizar. Exatamente. Analista do Sebrae, Laurana Viana, obrigada, viu, Laurana, pela participação. E a Kátia Calcanho, consultora de RH. Obrigada, viu, Kátia? O prazer foi nosso. Eu espero também que você tenha gostado aqui do nosso Tribuna Livre. O programa está chegando ao fim e a gente quer fazer um convite sempre para você. Você que acompanha, né, a Rádio América, a TV Horizonte, pela manhã, você que acompanha o Padre Reginaldo Manzotti, fique com o rádio ligado, acompanhe o Tribuna Livre. A gente chega grudadinho no Padre Reginaldo Manzotti, tá? Trazendo questões relacionadas à nossa cidade, à sua região, a região metropolitana, aqui interior de Minas Gerais, e a gente traz também sempre um tema para ser discutido aqui com especialistas. E você que está acompanhando a TV Horizonte, né, no inicinho da manhã, acompanhando o Quintal da Cultura, fique também com a TV ligada, porque aí a gente chega no vídeo, né? Exatamente. Nós dois, todos bonitinhos lá. Todos bonitinhos no vídeo, de 11 ao meio-dia. Agora, se você gostou, quer ouvir, ou assistiu ou ouviu o programa e quer indicar para alguém, pede para ir lá no site da Rádio América, que é americabh.com.br, e aí você vai ver lá na aba Entrevistas, vai ter as entrevistas do Tribuna Livre no formato podcast. Ou então você pode abrir o seu aplicativo preferido de podcast, pode colocar lá Tribuna Livre, que você vai ouvir todo o nosso programa. Na hora que você quiser, tá lá, né, fazendo serviço de casa, cuidando do netinho, dos filhos, aí você deixa ligadinho o Tribuna Livre, que aí você vai acompanhando. Às vezes não deu para acompanhar, você acompanha depois. E você que está ligado com a gente, não desliga o rádio, não desliga a TV, porque agora tem notícias com o André Santos e a Janaína Regiane, é o Rede Notícia. Nós voltamos amanhã, a partir de 11 horas em ponto, tá bom? Não nos abandone, como diz o Léo Ângelo. Nós voltamos amanhã, gente. Tchau. Tchau.